Olá, no Notícias Mundial de hoje o assunto é direito de família. E a nossa convidada é a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. E a gente já agradece desde já a participação dela no nosso programa para falar de uma matéria, um tema tão importante quanto o direito de família, que é tão abrangente e muitas vezes as pessoas desconhecem. Cíntia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui no estúdio com a gente para falar de algo tão importante. Mas, para você aí de casa que está aqui nos acompanhando, eu vou chamar sua atenção para uma matéria especial feita pela nossa produção, para a gente dar uma introdução aqui no nosso programa e aí então de fato a gente entra nesse tema do direito de família aqui no nosso estúdio. Vamos lá! O direito de família é o responsável por cuidar de todos os assuntos relacionados a casamento, guarda dos filhos, pensão alimentícia, união estável, divórcio e herança. O advogado tem o papel de interpretar as leis e ser o facilitador para resolver estes assuntos, mas nem sempre isso é possível. Por isso, nós estamos hoje aqui com a Cíntia no nosso estúdio para falar sobre esse tema. Não é um tema fácil, não é, Cíntia? Não é um tema fácil, é um tema bastante abrangente, como você falou, cuida desde a decisão de qual o regime do casamento, pensão alimentícia, curatela, se de repente tem um senhor, alguém na família, não precisa nem ser senhor, alguém com uma deficiência, um incapaz, e é quem vai representar ele no mundo jurídico, das leis, então assim é bastante abrangente o direito de família. Cíntia, quais são os principais casos dentro do direito de família? Os principais casos dentro do direito de família que as pessoas me abordam, me procuram, né, é para saber sobre a pensão alimentícia. Esse é um dos maiores assuntos, de repente não é o principal, né, mas assim é o que a população mais sente assim a necessidade no dia a dia de saber, procurar saber. E Cíntia, dentro dessa questão da pensão alimentícia, quais são as principais dúvidas das pessoas? Porque esse realmente é o assunto que está mais no cotidiano, né? Principalmente da família brasileira. As principais dúvidas são, geralmente, o valor a cobrar, quem deve administrar, se é a mãe que está recebendo ou se é o pai que está entregando o valor para a mãe, quem é que deve administrar, se a pessoa está desempregada e aí eu devo ainda pedir a pensão alimentícia, ele deve me pagar, mas assim, eu não tenho, de repente não fui casada, mas eu tenho um filho, então as principais dúvidas são essas, geralmente de valor e como fazer, e de repente do estado do pai, se está empregado, desempregado, se é autônomo ou não, as pessoas têm muita dúvida referente a essas coisas. Então eu acho que vale até a gente abordar um pouquinho mais essa questão já na introdução aqui do nosso programa, para a gente até esclarecer, né, e não ficar tão superficial. Na questão de quem deve pagar a pensão alimentícia, o pai, a mãe, em que circunstância qual dessas duas pessoas pagam? É bom nós esclarecermos mesmo, porque também hoje existe a tal da guarda compartilhada, que muitas pessoas já vêm realmente assim me procurando. Eu já conversei aqui com o meu ex-marido, nós estamos assim, de comum acordo, a separação, a guarda vai ficar para mim, para ele, nós vamos assim administrar tudo isso junto. E aí é bom dizer que a guarda compartilhada ela não tem pensão, porque ela está sendo compartilhado todas essas coisas, né? De repente assim fica na semana mesmo ocorre de o pai buscar todo dia na escola e dormir e de repente o final de semana ficar com a mãe, então está sendo compartilhado tudo, os gastos, né, de alimento, roupa, e tal. Aí nesse caso a escola também é compartilhada por ambos? Tudo, o que eles realmente é compartilhado, quem é que está com a guarda? São os dois. Então, o pai nem a mãe tem dever de dar uma pensão para o outro, porque os dois estão compartilhando todo o dia a dia da criança. As contas, enfim, material, alimentação, lazer, sim, tudo. Passeio, todas essas coisas. Então, E se houver uma concordância no compartilhamento da guarda, porém não houver uma concordância quanto aos valores gastos? Porque, de repente, a mãe apresenta um valor, o pai apresenta outro valor e aí há uma discordância.
Quem é que pode, o advogado de família tem esse papel de ajustar tudo isso? Sim, é porque essa guarda compartilhada, os pais, eles devem muito assim, ser realmente, procurar, claro que sempre nós devemos procurar a sanidade e o bem-estar da criança, né? Bom senso, né? Bom senso sempre. Eu costumo dizer que essa guarda é para os evoluídos, né? Sim. São para evoluídos que não devem ficar brigando por pouca coisa. Sim. Senso, quem sempre pagou a escola? De repente é o homem que tem um pouco mais de poder aquisitivo, ou a mulher. Então, assim, às vezes até continua sendo... mantendo aquilo que já era quando casados. Exatamente. Lembrando que aí a decisão de escola, se vai mudar, se vai para o inglês, se vai colocar na natação, sempre é dos dois, porque é tudo compartilhado, né? Não é só a decisão de um que conta, é dos dois, né? Aí, caso se não for compartilhada, porque em relação a isso, de repente eu não vejo tanto, dependendo da idade da criança, eu particularmente eu não gosto muito que a guarda seja compartilhada, porque às vezes assim, a criança não tem um quarto dela, não tem uma coisa assim que ela se identifique, é uma coisa mais psicológica, né? De repente ela fica 15 dias aqui, 15 dias ali, daí ela não tem uma identidade, né? Sinceramente, mas assim, é uma opinião particular minha, né? Aí existe também, quem é que deve pagar numa situação normal? Quem é que está com a guarda? É a mãe que está com a guarda? Geralmente é a mãe que fica com a guarda. Quem deve pagar a pensão alimentícia? Lembrando que a pensão é para a criança, não é para a custeio mãe, da né? mãe Custeio ou da qualquer casa. coisa assim, né? Existem casos que, de repente, eles viviam numa situação financeira muito boa, né? E claro que aquele dinheiro a mãe vai acabar usando para manter aquela situação, né? Para manter, de repente, continuar morando num apartamento de luxo, aí tem um condomínio, tem que pagar, o condomínio é só para criança, não é para todo mundo, mas para manter a criança naquele patamar, para não ter uma queda abrangente no caso de sentido de mudar a relação social da criança financeira. Claro que esse dinheiro vai ser compartilhado com ela também, mas visando o quê? Visando para não mudar a vida da criança, certo? Tem também os casos onde a mãe paga a pensão alimentícia, que os filhos ficam com o pai. E como é? Porque os filhos estão com o pai. Porque os filhos estão com o pai, acontece bastante. Daí, em 15 dias, a mãe vê... os filhos ficam aos finais de semana com a mãe. E aí quem é que toma conta realmente do filho? Quem é que vê a lição? Quem é que vai levar na escola? Quem é que compra as roupas, né? Quem é que compartilha realmente com o filho e aí ajuda, né, assim, no crescimento? É o pai nesse caso. Então a mãe, ela ajuda pagando a pensão alimentícia nessa situação. Bom, então acho que já ficou bem claro com relação a esta situação. Vamos à situação no caso de um dos dois estar desempregado. Vamos lá, a mãe cuida do filho, porém o pai está desempregado. Como é que a lei enxerga essa questão? Ou vice-versa, né? Assim, quem está pagando a pensão, quem tem o dever aí de pagar a pensão alimentícia está desempregado. A lei acaba sendo igual para todos, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que, assim, existe o dever aí do pai sustentar o menor de idade, né? Então, mesmo ele estando desempregado, se a mãe procurar na justiça, falou assim, olha, meu marido, eu não estou recebendo pensão alimentícia, daí o marido não, o pai, né? Não está pagando pensão alimentícia, o pai vem e se defende, olha, não dá porque eu estou desempregado. A lei não vai favorecer ele, porque ele tem a obrigação o dever de cuidar da criança, ajudar a manter a criança. Geralmente, nesses casos, o juiz ele acaba fixando uma porcentagem do salário mínimo, de repente é de 20% a 30% do valor do salário. Como ele vai fazer? Isso é uma questão pessoal dele, se ele vai vender água no farol, se ele vai fazer qualquer outra coisa para ter o dinheiro, daí é por ele, mas porque se ele não pagar, inclusive, ele pode ser preso. E o que se fala muito, né, no Brasil principalmente, é essa questão, né? Até as pessoas já virou até uma máxima, né? Pelo menos no nosso país, que a única coisa que acaba dando... a única prisão cível que existe é realmente a pensão alimentícia. Tá. E na questão de rever valores, em que situações essa pensão seja paga pela mãe ou pelo pai, onde há revisão de valores, como que a pessoa pode Acontece procurar? bastante, viu, Pri? Por quê? O que acontece? Ainda mais agora que nós tivemos, assim, no Brasil, a nossa economia
né? Foi Exato, sempre instável. instável muito, né? O que aconteceu, tanto as pessoas autônomas, tanto realmente aquela pessoa que trabalha com CLT, né? Sim. Registrado direitinho. Então, acontece isso, da pessoa não ter mais a condição poder financeira. aquisitivo Exatamente. mudou, né? O poder aquisitivo que ela tinha, de repente, quando foi fixada a pensão. Sim. Não é justificativa o seguinte: eu tenho agora uma nova família, agora minha nova esposa está grávida, o meu novo filho nasceu, então eu tenho que diminuir a pensão. Mas esse não é o fundamento. Não pode ser usado não pode ser o assim. fundamento. O juiz vai falar assim, cada um arca com seus problemas, né? O que de fato que tem que ser analisado aí, que ele tem que demonstrar para o juiz, porque a condição financeira dele ou dela, quem paga a pensão alimentícia, mudou. Antes ele tinha X de rendimento, hoje ele tem Y, então ele tem que mudar. Então isso acontece muito no judiciário. Existe sim, às vezes, uma resistência do juiz, no sentido assim, resistência no sentido que ele vai averiguar tudo, até o último momento, para ver se realmente de fato existe. Se né? houve essa mudança econômica dentro da família. Exatamente, o juiz ele vai investigar. E aí acontece muito do juiz rever e sentenciar um valor menor, e aí até... eles acabarem aí chegando num consenso. No consenso, até mesmo existe uma possibilidade dentro desse processo eles entrarem num acordo e aí as partes poderem conversar e mostrar a situação financeira. Outra questão muito importante é a questão da pensão alimentícias para gravidícios, é assim que fala? Pensão, alimentos gravídicos. Né? Alimentos gravídicos. Que não é pensão, alimentos gravídicos que chamam no direito. E como é que funciona, doutora? O que é o alimento gravídico? Né? O alimento gravídico é um valor destinado para a gestante no período da gestação, não é mais para o filho. O intuito dessa pensão é que ela tenha uma gestação saudável, é que o filho nasça saudável, que ele venha a ter vida. Que ela tenha condições, qualidade de vida para poder dar luz. Exatamente, que ela possa comprar ali de repente o enxoval, para que ela possa ali de repente tomar um remédio que ela necessita, fazer exames laboratoriais, de repente um convênio, né? Lembrando que de repente, assim, essa mulher que está grávida, ela está sem o seu companheiro e o companheiro não está... porque geralmente, então, essa questão, ela então, não está junto do companheiro, Não está né? junto do companheiro. E acontece muitas vezes a pessoa tem uma relação casual com uma pessoa, né, de repente ali, e acabou acontecendo, né, ou até mesmo um namoro, enfim, isso acontece bastante, né? Só que as pessoas às vezes não sabem, as mulheres não sabem que elas podem recorrer a uma ajuda, que elas têm uma ajuda financeira, têm direitos, né? Essa lei é nova, essa lei é de 2008. Bem nova. Pouco usada pelas mulheres. Poxa, e doutora, mas aí existe aquela questão também, já que como ela não está junto do parceiro, existe, em alguns casos, a dúvida por parte do parceiro de que se o filho é ou não dele. Nesses casos, ainda assim, ele paga essa... Que ela vai procurar o judiciário e vai falar assim, olha, juiz... sempre através de um advogado, eu falo assim que nós somos um meio, né? No sentido, um porta-voz, né? Aí nós vamos dizer assim, olha, o que nós temos de fazer os advogados, né? Nós temos que demonstrar que a mulher, ela está gestante e que tem provas que a pessoa é o pai, né? Que é o pai da criança. E como que a gente faz isso no caso, né? Nós podemos usar testemunhas, de repente amigos em comum, pessoas que sabiam que eles mantinham um relacionamento, de repente assim, umas mensagens, né, vendo mensagens amorosas, sim, mensagem, testemunha, fotos, troca de e-mail, foto, vídeos, todas essas coisas, né? O que nós temos de mostrar e demonstrar para o juiz que naquela época da concepção havia um vínculo com ele. Claro que, muito importante dizer, aí ele vai ser condenado a pagar os alimentos gravídicos, aí chega lá, a criança nasce, né? E aí, de repente, aí que ele pode fazer o exame tal de DNA e comprovar se ele é o pai ou não. E no caso de não ser. De se não ser. Alimentos, ele não pode, ele não consegue repetir, quer dizer o quê? Eu não consigo devolver algo que eu comi, porque é um alimento, entendeu? Por isso que é esse o nome da pensão. Mas se a gestante, ela fez de má fé, ela sabia
que não era, e ela fez, e mesmo assim fez, aí ela pode ser condenada a devolver todo o valor e ainda pagar uma indenização por dano moral, porque imagina se a pessoa de repente pode ser casada, ter uma relação, né, de repente ser noivo, de repente assim, existe aí uma coisa muito séria que se for provado que ela sabia que ela agiu de má fé, ela é condenada a pagar a indenização. Então, quer dizer, é algo sério que tanto para o bem quanto para pessoas que usam aí, como a doutora falou, de má fé, né, doutora? Tá certo. Bom, a gente pode explicar um pouquinho também sobre a separação consensual ou litigiosa, mas a gente vai para um breve intervalo, é rapidinho. Você que está acompanhando o Notícias Mundial, que está especial nesse mês de janeiro, não sai daí não, continua aqui com a gente só vai tomar uma aguinha, uma pausa e já voltamos falando mais sobre esse tema. De volta com Notícias Mundial, que hoje traz a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. Ela que está aqui hoje falando sobre direito de família com a gente. Nós já falamos sobre pensão alimentícia, acho que ficou bem claro, porque a doutora é bem didática, foi muito bom. E agora a gente então parte para a questão da separação, quando ela é consensual e muitas vezes litigiosa. Doutora, qual é a diferença de uma para a outra? A separação consensual, ela é de comum acordo, né? O casal ali entra em um acordo, fala assim, olha, não dá mais, e agora como nós vamos fazer? Existe dois meios de fazer uma separação consensual. Se não houver filho, ou se os filhos forem maior de idade, é muito mais fácil, é muito mais rápido, é muito mais barato, no sentido de ir no cartório e requerer ali. Né, para o cartório, simplesmente, nós estamos separando e tal. Doutora, eu não sei se eu estou errada, mas desculpa abrir aspas, isso, se eu não me engano, já pode ser feito até pela internet? Existem os advogados que prestam serviço de início pela internet, né? E o que são? Até uns cartórios que estão mais atualizados. O que eles vão pedir são os documentos, para que você passe os documentos, mas tem que ir ao cartório para assinar e formalizar. Mas os documentos, como você tem que mandar a certidão de casamento atualizada, os documentos entre eles, de repente, se houver alguns bens também, certidão do bem, do imóvel atualizada. Então, isso tudo eles podem pedir pela internet, mas não deixa de ir até lá e já passa os valores mais ou menos, se a pessoa vai ao cartório. Tá, e na questão da separação litigiosa? Aí a separação litigiosa é porque não estão havendo consenso em alguma parte, ou de repente um dos cônjuges de repente não está aceitando a separação, daí um deles vai ter que bater na porta do judiciário e pedir a separação, né, o divórcio no caso, ou tendo alguma divergência com bens, porque é o mais comum. Geralmente é o mais comum. E também, no caso, é bom de citar, falando do consensual ainda, que eu não tinha falado, se tiver um menor de idade, né, aí tem que ir procurar, eles podem fazer a separação, divórcio consensual, combinar entre eles, entrar com uma petição para o juiz, sempre por meio de advogado, e ali já fazer a separação, já falar sobre a guarda, já falar sobre todas as coisas, e inclusive... Então, quer dizer, já acerta tudo ali? Já acerta tudo assim. Por que tem que ser, mesmo consensual, tem que ser no judiciário? Porque tem um menor. O Ministério Público, ele tem que ali ver se está tudo certo com a criança, se ela não está sendo prejudicada, se com quem vai. Então, realmente precisa ser no judiciário. E, da mesma forma, a litigiosa, que aí não tem como ser no cartório mesmo, vai procurar, bater na porta do juiz, falar assim, então, juiz, resolve essa questão para mim. Porque as partes mesmo... E às vezes tem pensão também, às vezes mulher tem direito à pensão porque de repente não trabalha, ficou em casa trabalhando durante 10 anos, cuidando dos filhos. Ficou fora do mercado de trabalho. Exatamente, então tem uma série de coisas, e geralmente a litigiosa vai para esse sentido, de que tem direitos que alguém do casal, né, e não está querendo fazer, né, de repente um pensa que tem direito, exatamente, um pensa que tem direito, outro pensa que não, e aí acaba batendo na porta do juiz, para o juiz determinar, né. Entendi. Doutora, e no caso, a senhora acabou de falar, quando a mulher
passa a ter direito à pensão também? É independente de ter filhos ou um casal sem filhos? Independente de ter filho. Uma coisa que tem que deixar clara é que existe a pensão alimentícia para os filhos, que ali é um direito do filho, e existe uma pensão também que a mulher pode requerer, independente se ela tem filho ou não. O que o juiz vai analisar existe muito, né? Que de repente existe maridos que viajam bastante, e aí e a esposa acompanha. Né? Eu conheço vários casais assim nesse sentido. E aí a mulher está fora do mercado de trabalho 3, 5 anos, e aí como que eu faço? Né? Para ela se atualizar, voltar. E às vezes o juiz vai analisar com todo. Esse é um caso mais simplório que eu pude falar. Né? Existe também aqueles casos de que eu tenho um caso no escritório onde houve uma separação que a esposa tinha 62 anos. Né? É um casamento de 30 e alguma coisa. E a gente vê que esse é um movimento que tem acontecido, infelizmente, no Brasil, não é? As pessoas até com mais idade se separando. Então, o juiz vai analisar. Essa senhora estava trabalhando, nesse caso nunca trabalhou, sempre cuidou dos filhos, né? Então, certamente, o juiz vai atender o pedido dela de uma pensão para ela poder aí se manter. Se mantendo. Tá certo. Doutora, e dentro do direito de família mesmo, na questão dos bens, né? Porque tem algumas formas de casamento, né? Sim, existe a união universal de bens, que todos os bens se comunicam. Se a pessoa, de repente, já tinha um bem e aí adquiriu outro na constante do casamento ou recebeu com herança, a união universal, os bens vão comunicar, vão ser todos. Esse é um regime de bem pouco utilizado hoje. É mesmo, na verdade, doutora? hoje, se você for hoje, casal jovem, eu não vejo nenhum. União mais de antes, né? Que o pessoal já casava com união. Dos nossos avós. Isso, né? Até dos nossos pais, assim, Sim. né? Aí as pessoas por volta de uns 60 anos, se você pegar a certidão, vai estar lá a União Universal de Bens. Aí existe também a união, o regime de separação total, que é aquele que não se comunica nenhum bem. Independente do que tivesse antes e depois? Não comunica e na constância não. Se ele comprar um imóvel é da pessoa, se é do marido, se a mulher compra é da esposa, a dívida. Adquirir um carro? Não se comunica, existe a separação parcial. E não tem como reaver isso depois, para frente. Digamos que no momento, no ato do casamento, fez com essa separação de bens, né? E lá na frente se separou e por uma birra, alguma coisa, quer voltar atrás disso. Olha, eu passei por uma situação onde a esposa... o casal eram casados em regime de separação total de bens, né? Aí a esposa me procurou que ela gostaria muito de se separar, só que ela tinha um filho que com um problema, uma deficiência, e ela gastava demais com esse filho. Gastava com fisioterapia. A criança, agora eu não me lembro o nome do problema que ela tinha, mas ela não crescia. E a mãe, ela gastava o tempo demais dela com ele, né? E é uma mãe que trabalha, é uma mãe que tinha uma profissão, né? Uma mãe super moderna, né? Mas ela ali sabia que, assim, ela precisaria de uma ajuda no sentido assim, o que ela estava querendo na época? Olha, eu quero me separar, eu tô já, me lembro, acho que era mais de 10 anos o caso, meu regime é separação total, não tenho o direito do apartamento que está no nome dele, tá não sei o quê, mas eu tenho essa criança. Então, assim, o que aconteceu? Acabou, assim, não acabou havendo a sentença, mas o que a gente sentiu lá do juiz? O juiz falou assim, como esse caso é específico de ainda ter um menor, nesse caso que tinha uma necessidade. E ela estava com ele já há mais de 10 anos. Se eu não me engano, assim, uns 15 no mínimo. Então, o que nós fomos, né, levamos o caso para a juíza requerendo o apartamento, no sentido, tem jurisprudência nesse sentido, que de repente amadureceu, não sei mais. E quando chegou a juíza, nós acabamos fazendo um acordo e de que ela permanecesse na casa, e aí ele ficaria com todos os outros bens. E aí a juíza, de pronto, falou para ele, olha, nesse caso aqui,
vocês estão fazendo um acordo, mas eu com certeza deixaria a casa para ela. Então, assim, a lei fala assim, não, os bens não se comunicam, ok, mas vamos virar aí a página, vamos ver se tem alguma coisa que você não pode reverter essa situação. Sim. Né, por conta da necessidade. Tá. Da necessidade da a pessoa. Do bom senso, então, né? No caso dos dois, nós, como teve uma audiência de conciliação, nesse caso nós conversamos e aí nós definimos assim, nós no sentido assim, a autora, no caso minha cliente, e o réu, o ex-marido dela, e eles conversando, acabaram entrando no consenso. Bom o juiz antes ter falado, conversado para ele, demonstrado, olha, não é porque você tem um regime de separação total que eu não vou alterar isso daqui. Então pode haver alterações. Pode haver alteração. No meio do caminho, dependendo da situação. Isso é uma história de pedido de separação, mas existe também aqueles casos que o casal, de repente, no início do casamento, escolheu a separação parcial de bens, né? No caso, que é aquela que os bens se comunicam na constância do casamento, né? Se a mulher compra um carro, é do marido também. Se o marido compra um carro, é da esposa também. Aí eles viram, estão aí um bom tempo, né? De repente o marido, a mulher, vamos dizer, a mulher, ela abre um negócio para ela, de repente esse negócio tem um risco muito grande. Já aconteceu de falar assim, olha, o marido fala assim, olha, o seu negócio aí é muito arriscado, nós podemos perder isso, e eu não estou de acordo com isso, né? É seu, vamos mudar de regime, porque as obrigações que você tem aí são suas, eu não quero saber disso, vamos mudar nosso regime para união, para a separação total. Aí a gente pode entrar com uma ação e explicar a situação para o juiz, mostrar que não existe nenhuma fraude, que não está querendo, assim, que não existe nenhuma dívida que esteja querendo alcançar o bem de um ou do outro e que simplesmente ele não aceita aquela administração ou não, ele quer ser isento disso. No caso, a gente pode pedir, o juiz vai avaliar e a gente muda o regime, no caso. Tá certo. E sobre a questão da união estável, muito se discute em torno disso, né? Queria que a senhora explicasse para o nosso telespectador o que é a união estável e como ela se dá no decorrer aí da evolução do casal. É muito, assim, a união estável, ela tem bastante assunto no sentido que o que é uma união estável? É quando duas pessoas têm um propósito ali de conviver todos os dias juntos, de progredir, de comprar coisas, de ter uma rotina. Ter uma rotina, juntar ali as duas, como falam, as escovas de dente, né? E ali. Mas nós não somos casados, nós estamos aqui, nós moramos todo dia. Tem um amigo assim, olha, eu moro com a minha Ana, mas nós não somos casados. Então, assim, a união estável, e não tem tempo, né, gente? Porque às vezes, assim, acontece muito, às vezes as pessoas se conhecem hoje, já vai morar amanhã, e aí ficam, de repente, se a pessoa ali foi morar e permaneceu numa união estável durante 6 meses, e ali teve uma aquisição de bem, ou teve alguma coisa, ela vai ter direito também. Então, existe um período, de fato? Porque existem várias vertentes, né, dentro do direito que uma linha defende que não há um período. Desde o primeiro dia já está contando. Outros falam em 6 meses, outros falam em 3 anos, 2 anos. Uma jurisprudência assim, comum são 2 anos. Mas nós temos de provar para o juiz que aquela relação teve um objetivo de tentar um casamento, de ser como um casamento. Demonstrando isso, inclusive, é uma coisa interessante também para falar da união estável, que existe também contrato que você pode fazer, que muitos jogadores de futebol, pessoas que têm um poder aquisitivo muito maior, que acaba, o que acontece com pessoas públicas, né, de notoriedade. E principalmente jogadores, que não, de repente, não ficam estabelecidos apenas em um lugar, vivem viajando, né, e aí, de repente, está aí namorando, está num relacionamento gostoso, bacana, né, e quer levar a parceira dele para os lugares, né. Então, o que acaba acontecendo? Fazendo um contrato, mostrando, assim, olha, que nós temos um relacionamento, nós temos um namoro, mas não é união estável, tá? Eu vou te levar para todos os lugares, você vai dormir comigo, eu vou comprar as suas roupas, vou comprar as suas coisas, mas o meu intuito... Nós vamos viver como casados, porém não casados. Exatamente. Não, você é minha namorada, porque a minha condição hoje não permite que nós temos uma relação comum, né? Uma rotina comum como qualquer outro casal. E aí faz
um contrato. Faz um contrato e aí ele no contrato E determina. esse contrato, ele tem Força, poder, tem poder, é registrado no cartório, tudo direitinho, com 2 testemunhas. Mas existe também, como em tudo, dentro da lei, existe uma brecha para depois isso ser discutido lá na frente? Então, Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nesse sentido específico do que é um namoro recente, onde um dos parceiros ali, ou a mulher ou o homem, de repente tem um trabalho diferente que a pessoa precisa. Então, assim, o negócio é realmente procurar um advogado e esse advogado tentar abranger todas as situações. Né, todas as situações. Deixar o mais transparente possível, né? Se ambos não foram coagidos a assinar, se todos estavam plenamente cientes das coisas, então o contrato é válido. Mas aí entra uma outra questão que nós estamos falando somente de 2 parceiros dentro de uma união estável, dentro de um contrato. E na possibilidade desses companheiros terem filhos. Como é que fica essa situação? Os filhos, no caso, não é... Em uma união estável. Dentro da união estável entre eles. Exato. Aí já configura a união estável mesmo, né? Um casamento? Um casamento, exatamente. O que é a união estável, né? A união estável para o direito significa o quê? Que essa união, que eles não foram ao cartório e aí ele procurou casar, essa união vai ser regida pelo regime de separação de bens, parcial de bens, né? No sentido assim, o que eles adquirirem na consciência do casamento vai ser dos 2. Doutora, para a gente encerrar, o direito de família no Brasil, como que a senhora avalia hoje? Está evoluído? A gente teve conquistas durante os últimos anos? Qual a sua avaliação? Sim, é uma constância da evolução, né? Porque aquela situação, né? Acontece o fato, nós demos um valor e aí existe a norma. Independente da minha opinião, se eu acho, nós evoluímos aqui, nós comentamos sobre a guarda compartilhada, que é um instituto novo, há 8 anos atrás, de repente nós não escutávamos isso, né? A gente está ouvindo mais aqui, assim, uns 4, 5... né? Mas sempre existiu, mas as pessoas estão aceitando e estão percebendo cada um no seu fato em si, na sua estrutura, né? Na sua casa, no seu entendimento, e ali vai ser bom para alguém, né? No caso, né? Independente da minha opinião. Tem a guarda compartilhada, existiu agora essa nova lei que nós comentamos sobre o alimento gravídicos, né? Que acontece muito da gestante ali não tá com o seu parceiro, e o futuro pai não estar presente, né? Então eu vejo sim, existe uma evolução constante. Progredimos. Né? Sim. É positivo. Sim, então. é positivo, sim. E vamos caminhar para melhorar mais ainda, certeza, né, doutora? Com certeza. Tá certo. Hoje a gente conversou com a doutora Cíntia Lima, do escritório Cíntia Lima Advocacia e Assessoria Jurídica. Falamos sobre o direito de família, algo tão importante que a gente não precisa se aprofundar, sermos advogados, né, no sentido bom da palavra, para sabermos tudo, mas é bom que a gente saiba esses temas, tem uma noção, né, doutora, que é tão importante para não haver futuras discussões mais lá na frente, né? E o importante de tudo é saber que o direito está aí em prol de todos nós, independente da circunstância, né, doutora? O direito sempre vai procurar a dignidade da pessoa, né? Para ela, sendo no caso de família, no sentido, se tiver menor envolvido, com certeza, a lei vai estar sempre a favor. Na dúvida, ela vai escolher o melhor para o menor. E em relação às outras coisas, a lei tem um sentido de também de proteger um pouco mais a mulher. Veja, porque a nossa história sempre deixou às vezes a mulher de lado e a mulher sempre foi prejudicada. Hoje nós somos fortes, nós temos assim, poucas mulheres não trabalham, mas mesmo aquelas que, não estou falando de generalizar porque a mulher não trabalha, mas assim, a lei às vezes protege sim, dá uma proteção no sentido de dentro da família, porque às vezes é o elo mais fraco, né, da relação. E para o homem também, da mesma forma, né, hoje nós temos assim a guarda compartilhada, hoje o pai está ficando com os filhos, hoje o pai está fazendo muito, o pai quer ser pai, hoje verdade, existe, doutora. O pai quer ser pai. É verdade. Entendeu? E nesse caso,
a lei vai estar a Temos favor. muitos aí, né? que cuidam da Melhor, casa, cuidam muito dos melhor, filhos, muito né? melhor, É a evolução do ser humano, da sociedade como um todo, né? E você falou tudo, agora é a evolução do ser humano, porque nós precisamos ser uma evolução primeiro nossa. Interior, Aqui, pessoal. ó, pessoal. Exato. E no mundo, para que depois os juízes, os judiciários, porque lá é um reflexo do nosso costume aqui. Entendi. Né? Entendi, dos fenômenos que acontecem na sociedade, aqui, né? Para depois chegar lá e se tornar lei e ser aplicada. Tá certo, doutora. Obrigada, que satisfação. Sempre muito bom falar com você, obrigada, viu? Muito inteligente. Muito bom. Obrigada, doutora. Digo mesmo. Bom, hoje então falamos com a doutora Cíntia Lima, espero que você aí de casa tenha gostado, mas olha, não sai daí não, porque a gente ainda volta logo depois do intervalo com as principais informações da IMPD. Portanto, continue aqui com a gente.